E hoje é mais um dia absolutamente normal na República das Bananas. Pois é, uma medida da Polícia Federal foi um verdadeiro tiro pela culatra, que colocou a possibilidade do Senado chegar mais forte do que nunca e com um grande opositor ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso, é uma matéria do jornal Metrópolis. Outro ponto que a gente precisa falar é a quebra de sigilo do inquérito que investiga os tais atos golpistas, né? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo do inquérito e muita coisa está sendo revelada pela mídia, ou seja, tem muita narrativa sendo aventada por aí. Vamos falar sobre isso? Hoje é dia 26 de novembro, esse é o nosso quarto editorial do dia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembrando a vocês que você ainda não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, está disponível para vocês aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar entendendo o que está acontecendo. Vamos começar falando do Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten é um deputado federal do Rio Grande do Sul. O Marcel Van Hatten, ele hoje talvez seja um dos deputados mais combativos em relação, ou no que tange, ao ministro Alexandre de Moraes. Mais até do que muito filho de presidente aí, né? Vamos ser sinceros. Para mim, um dos mais, de ex-presidente, né? Um dos mais combativos. Então, o Marcel Van Hatten, quando é para falar, ele é o mais corajoso de todos. Tenho dito. Acontece que o Bolsonaro não pretendia apoiar o Marcel Van Hatten para Senado. Por quê? Porque ele é independente. E ele já teceu críticas ao Bolsonaro. Então tem muita gente que tem um pé atrás com o Novo, porque o Novo, se precisar criticar, vai criticar também. Ok. Acontece que por uma fala do Marcel Van Hatten, né, em relação a um delegado da Polícia Federal, começou uma investigação contra o Marcel Van Hatten. O que fez com que o Bolsonaro jogasse essa divergência de lado e topasse apoiar Marcel Van Hatten para o Senado. A não ser que tenha uma jogada muito mirabolante para deixá-lo inelegível, que é o que eu acho que querem fazer, nós já temos um novo senador da República para o Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Matéria do Paulo Capelli. PF pavimenta a candidatura de Van Hatten ao Senado ao indiciá-lo. E sim, tanto é que o Marcel Van Hatten é réu primário, ele pode negociar, né, um acordo, uma suspensão desse processo, para que não fique tão estranho. Mas esse indiciamento causou uma comoção muito grande, chamou muita atenção do porquê só pessoas de direita são indiciadas, né, e as pessoas de esquerda nunca são indiciadas, e aproximam Marcel Van Hatten do Bolsonaro. A Polícia Federal deu um tiro que saiu pela culatra ao indiciar o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, devido a um discurso proferido por ele no plenário da Câmara. O movimento acaba por catapultar a candidatura do gaúcho ao Senado, com o apoio de Bolsonaro. No início do ano, o ex-presidente dizia ter um pé atrás com o Van Hatten, por já ter sido alvo de críticas do deputado. Agora, Bolsonaro vê no jovem político de 39 anos uma das principais vozes da oposição contra a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito, aberto pela Polícia Federal, que atribuiu ao parlamentar os crimes de calúnia e injúria, jogou Van Hatten ainda mais nos braços de Bolsonaro. Em entrevista coletiva, o ex-mandatário lembrou que a Constituição estabelece que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Em 2026, Bolsonaro apoiará 2 candidatos ao Senado num estado majoritariamente bolsonarista. Van Hatten já mostrou ter o perfil que o ex-presidente busca para casa. Seria uma sacanagem o Marcel Van Hatten não ser um dos candidatos, né? Então essa atuação aí da Polícia Federal, né, pode ter saído como um tiro pela culatra, um tiro no pé, jogando literalmente, né, uma figura totalmente ferrenha para o Senado. Agora, diante de tudo que a gente está observando, diante dos atropelos legais que a gente está observando, o Senado, majoritariamente, né, de oposição, será que realmente vai ter poder de fazer alguma coisa? Não sei. Vamos estar acompanhando isso, né? Porque teve mais um deputado que também foi indiciado. Há quem diga, tem um plano. E o plano é ir deixando um a um inelegível. Qualquer um que seja de direita vai se tornar inelegível. Serão todos indiciados, procurados. Matéria do Paulo Capelli. A Polícia Federal indiciou mais um deputado por discurso na Câmara.
Isso não chama atenção? A Polícia Federal indiciou o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, nesta terça-feira, por discursos do parlamentar na tribuna da Câmara. Na véspera, a PF indiciou outro congressista, o Marcel Van Hatten. Abre aspas. Fui indiciado pela Polícia Federal do presidente Lula. Roubei? Matei? Trafiquei drogas? Pratiquei corrupção? Não. Apenas cumpri o meu dever. Fiz denúncias na tribuna da Câmara dos Deputados sobre a conduta do delegado Fábio, que está à frente de vários inquéritos ilegais contra inocentes brasileiros, disse o deputado Gilberto Silva. Ele se refere ao delegado da PF, o Fábio Álvares Shor. O agente atua com o ministro Alexandre de Moraes em inquéritos que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de políticos e militantes da oposição. O jornal é bem claro, né? Mira políticos e militantes da oposição. E aí, cada um deu o seu comentário sobre isso. Agora a gente vai falar sobre os inquéritos que pairam sobre o ex-presidente Bolsonaro e a suposta tentativa de golpe que atribuem ao Bolsonaro e a militares. Pois é, parece que aquele áudio que o militar soltou de que o Lula destruiria os militares não estava errado, né? Matéria do Paulo Capelli: militares temem perda milionária no orçamento após inquérito do golpe, né? Aí, generais temem que as investigações sobre uma suposta tentativa de golpe tirem o poder de negociação das Forças Armadas, especialmente o Exército, nas conversas sobre o corte de gastos a ser anunciado pelo governo Lula. Nos bastidores, os militares pressionam o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para que o reajuste nas contas públicas não atinjam os fardados de maneira superior às demais pastas. O discurso dos militares é que não se pode penalizar a instituição pela má conduta de poucos indivíduos. Na última semana, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 24 militares pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Na esplanada, há uma espécie de uma guerra fria entre os ministérios para garantir a manutenção do seu orçamento a partir de 2025. Nos bastidores, generais afirmam que a cobrança recai menos sobre o comandante das Forças Armadas, Tomás Paiva, e mais sobre o ministro José Múcio. Os fardados afirmam que o titular da pasta, que tem a obrigação de representá-los politicamente, uma vez que eles não podem se manifestar. O meu recado é que Deus é tão bom que ele te dá a chance de plantar o que você quiser, mas você colhe exatamente aquilo que você plantou, né? Essa é a minha análise disso. Mas vamos lá, matéria da Jovem Pan agora. Relatório da Polícia Federal coloca Bolsonaro como figura central em suposta tentativa de golpe de Estado. Pois é, a narrativa ganha corpo aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo, depois de muita pressão, tirou o sigilo sobre o inquérito, né? E o sigilo foi quebrado e agora as matérias de jornais todos jogam o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse o mentor intelectual de tudo isso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu publicidade na tarde de terça-feira ao relatório da Polícia Federal, que indicia o ex-presidente Bolsonaro e outras 36 pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. O documento, que conta com mais de 800 páginas, detalha os fatos nos quais as autoridades se basearam durante as investigações do caso, enviado à apreciação da Procuradoria-Geral da República, que dará parecer favorável ou não a uma denúncia formal à Justiça. Abre aspas. Dando prosseguimento à execução do plano criminoso, o grupo iniciou a prática de atos clandestinos com o escopo de promover a abolição do Estado Democrático de Direito, dos quais Jair Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa, escrevem os agentes federais. Ainda de acordo com o documento, o ex-presidente teria recebido um rascunho da suposta minuta do golpe, diretamente do assessor Felipe Martins e do advogado Amaury Feres Saad. Segundo a PF, Bolsonaro também teria determinado mudanças no texto. Os investigados seguem afirmando que mensagens subtraídas do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro e beneficiário de uma delação premiada, provam que o ex-presidente participou pessoalmente na pressão ao comandante do Exército para que aderisse ao suposto plano. O que eles falam aqui? Que o Bolsonaro
esteve junto ao Freire Gomes e pressionou para que o Freire Gomes tomasse uma ação. O Freire Gomes disse não, e tem até uma reportagem que diz que o Freire Gomes falou que se o Bolsonaro falasse aquilo mais uma vez, ele ia mandar prender o Bolsonaro. O que chamou a atenção é que muitos pressionaram para que o Bolsonaro trocasse o Freire Gomes. Afinal, ele tinha esse poder, era só o Bolsonaro trocar o Freire Gomes e fazer a ação que ele quisesse, né? Não o fez, pelo contrário, foi os comandantes indicados pelo Lula mesmo antes do seu mandato. E aí, outra matéria do estado de Minas, a gente sempre cita as fontes, a Polícia Federal diz que Bolsonaro planejava fugir do país se golpe desse errado. Pois é, agora vem um novo plano de fuga. Só que você tem que tomar cuidado, porque essa história de plano de fuga pode colocar o Bolsonaro como um potencial fugitivo e, inclusive, vir uma determinação de prisão preventiva, assim como foi feito com Felipe Martins, né? A investigação da Polícia Federal aponta que militares estavam preparados para retirar o ex-presidente do país e que plano foi utilizado em 2022. A investigação da Polícia Federal aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro fugiria do país, caso uma tentativa de golpe de Estado não fosse bem sucedida. A informação está no relatório final do inquérito que apura o caso e que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O documento foi divulgado nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes. A PF aponta que existia uma circulação de militares que estavam preparados para retirar Bolsonaro do país caso o golpe não desse certo. As diligências apontam que o ex-presidente tinha como plano enfrentar o Poder Judiciário. O ápice desse enfrentamento ocorreu em 7 de setembro de 2021. Você vê como as histórias vêm casando, né? Então, o Bolsonaro participou do 7 de setembro, é um dos motivos pelo qual ele ficou inelegível, e agora o ápice de um enfrentamento do Bolsonaro ao judiciário foi o 7 de setembro, né? Então, o que a gente começa a perceber aqui é que a Polícia Federal vem construindo um roteiro para falar que houve a execução dos atos. Ou seja, não, mas o Bolsonaro começou a instigar os atos, então é um ato de execução no 7 de setembro. Ou seja, eles vão tentar aqui, de toda forma, montar todo um roteiro, né, para que o Bolsonaro tenha dado execução ao ato e esse ato tenha sido frustrado. Assim, está diante da tentativa do golpe de Estado. Vamos deixar claro que há uma particularidade aqui, né, um momento sui generis, uma vez que somente, né, o golpe de Estado é um crime que só aceita tentativa. Porque se o golpe de Estado for efetivado, a pessoa não será punida porque ela toma o poder. Mas, qual é a ideia? Mostrar o tempo todo que houve a tentativa, né? Que houve uma tentativa. Embora juristas como Michel Temer, juristas como o próprio Marco Aurélio de Mello, do ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, falam que não passou de uma balbúrdia o 8 de janeiro e que é uma ilação fantasiosa essa história de golpe de Estado, né? Mas matéria do Metrópolis, Igor Gadelha. A Polícia Federal aponta que um juiz, tinha até juiz envolvido agora, do Tribunal Superior Eleitoral, atuou de forma ilegal em ação contra as urnas. Olha só que impressionante, né? Você lembra do Twitter Files, né? Aquelas ações que mostravam do use a sua criatividade? Pois é, isso aí foi abafado pela imprensa. Agora, um novo juiz, né? Já temos um caso de uma juíza exilada, que é a Ludmila Lins Grillo. Agora um novo juiz entra na mira, né? E envolve aqui o Costa Neto. Ou seja, eu percebo que as ações vão além, né? Vão além e o intuito é até pegar o próprio partido, o PL, né? No relatório final do inquérito do golpe, a Polícia Federal aponta a participação de um juiz federal, junto ao PL, de Valdemar da Costa Neto, na ofensiva contra as urnas eletrônicas. Nas investigações, a Polícia Federal concluiu que o juiz Sandro Nunes Vieira, né, não sou eu não, tá? Só para deixar claro, que trabalhou no TSE em 2022, atuou de forma ilegal e em desacordo com a sua função, ao discutir fraudes com aliados do então presidente Jair Bolsonaro. No relatório, a Polícia Federal diz que encontrou mensagens no celular de Marcelo Câmara, então assessor especial de Bolsonaro, no qual ele discutia com o juiz fraudes nas urnas eletrônicas e a ação do PL contra o pleito.
Além disso, a Polícia Federal aponta na investigação que o magistrado atuou para esconder sua participação na representação, especialmente seu contato com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. A Polícia Federal diz ainda que Sandro Vieira enviou uma mensagem para Marcelo Câmara pedindo para avisar Valdemar para não mencionar seu nome ao tratar da representação do partido contra as urnas eletrônicas. Você deve lembrar que o Valdemar da Costa Neto chegou a impetrar uma ação, né, questionando as urnas, né, a validade de urnas eletrônicas. E aí tomou uma multa de 22 milhões do ministro Alexandre de Moraes. Lembra disso? E aqui a argumentação é de que o próprio partido tentou burlar, né, fraudar a justiça. Vamos lembrar que o André Janones, se não que dê para dar muita credibilidade nisso, né, entrou com um pedido de extinção do partido, do PL. Isso em nome da democracia, né? E até o Marcos Duval entrou na feira aqui, entrou na lapada, né? Matéria também do Metrópolis. O que a Polícia Federal diz sobre Marcos Duval no inquérito do golpe? Lembrando que o Marcos Duval está com o salário bloqueado, tem uma condenação, né, uma multa aplicada de 50 milhões contra ele, né? O Marcos Duval, que muita gente da direita ficou meio pistola com ele, que é aquela história de pendrive vermelho, né? Chamaram ele de fanfarrão, você lembra disso, né? Mas agora a pressão em cima dele está maior do que nunca. O que a PF diz sobre Marcos Duval no inquérito do golpe? O senador Marcos Duval, do Podemos, teria agido para dificultar e embaraçar a investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado. A informação consta em inquérito da corporação, do qual o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quebrou o sigilo e enviou à Procuradoria da República nessa terça-feira. Então, nesse inquérito aqui, o Marcos Duval estava lá e um monte de figuras da direita, tá? Um monte. Depois da divulgação do plano de gravar Moraes clandestinamente, pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro atuaram para que o senador alterasse a sua versão sobre o plano criminoso e afastasse a participação do ex-presidente na trama. As ações ocorreram em dezembro de 2022, mês planejado para prender e matar o ministro Alexandre de Moraes. Sabe, o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Mês planejado para prender e matar o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o quê? Vítima. E também julgador. Os elementos, ou melhor, investigador também, né? Porque ele que está coordenando aqui a atuação da Polícia Federal. Os elementos de prova obtido demonstram que o senador Marcos Ribeiro Duval atuou no interesse da organização criminosa, com o objetivo de dificultar e embaraçar os procedimentos investigatórios relacionados à tentativa de golpe de Estado, escreveu a Polícia Federal. Pois é, você vê que a chapa está quente para o Marcos Duval agora também, né? Uma pressão muito grande em cima do Marcos Duval. O que a gente tem até agora? Né? A gente tem até agora o bombardeio da mídia com o relatório da Polícia Federal que vai totalmente contrário ao Bolsonaro. Né? Então, assim, foram trechos que foram apresentados no sentido de dizer que Bolsonaro não fugiria das 4 linhas da Constituição, que Bolsonaro não aceitaria a minuta do golpe. Agora já vem um trecho falando que não, que Bolsonaro redigiu o trecho da minuta. Cara, essa história ainda está muito mal contada, né? Assim, é óbvio que deve acontecer o devido processo legal, mas não dá para ter devido processo legal em 2 hipóteses, né? Um foro incompetente, e o princípio da territorialidade é uma nulidade absoluta do processo, ou seja, Bolsonaro não poderia estar sendo julgado perante o STF. Não há competência. Sandro, mas o STF diz que sim. Não, se o STF diz que sim, é sim, então. Mas a minha interpretação é que a Constituição diz o contrário. Isto não é competência do STF. Então nós já temos aqui uma exceção. E tribunal de exceção é vedado na Constituição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o princípio do juiz natural. Um juiz tem que ser sorteado, não foi o caso, foi escolhido. Já tem um vício insanável do processo. Nós temos um juiz que é impedido, tá? Impedido, não poderia de forma alguma julgar esse processo. Mas Sandro, esse discurso aí a esquerda já rebateu, de que não, assim qualquer juiz vai ser caracterizado como impedido. Não. Vamos lá.
Os 11 ministros do STF, vamos dizer de passagem, ou talvez não o Cássio Nunes e o André Mendonça, detestam o Bolsonaro. Aí é um caso de suspeição. Agora, que figura nos autos como vítima é só o Moraes. Então, este processo, dizendo juridicamente, é nulo de pleno direito. É um processo nulo. Né? Agora, a grande questão é a quem recorrer das decisões do Supremo Tribunal Federal? Para ninguém. Né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Desculpe a voz rouca, né? Desculpe a cara de cansaço. Mas não vou deixar me abater. Tá? Então, já fiz o teste aqui para ver se é o tal do H1N1 que eu tô mesmo. Porque, rapaz, eu nunca peguei uma pancada desse tamanho. Mas tô recuperando, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho, às 9 horas, eu tenho mais um editorial com vocês. Grande abraço.